Está começando mais um programa Personalidades e hoje uma pessoa para mim mais que ilustre vem aqui conversar com a gente, falar um pouquinho da sua trajetória política. Ele já está no segundo mandato de vereador aqui no nosso município, já esteve à frente aí também, né, como conselheiro tutelar da nossa cidade. Nossa, é uma trajetória muito bonita e de muito trabalho também. Ele que não trabalha só nas eleições, não, ele trabalha o tempo todo com muitos projetos aí que já foram votados e que estão também para serem votados, né? E eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa conversa. Eu converso hoje, a nossa personalidade de hoje, Moisés de Paula, nosso vereador. Muito obrigada, Moisés, por ter aceitado o nosso convite tão prontamente para essa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito boa e muito proveitosa também. Obrigada. Eu que agradeço, Fran, cumprimentar a todos os colegas e a todas as pessoas que estão assistindo esse bate-papo e dizer da satisfação de estar aqui. E ainda muito mais à vontade de poder falar com você. Obrigada. É minha amiga pessoal, independente de qualquer coisa, uma pessoa que eu respeito e, enfim, é muito bom estar aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. Ainda mais com esse tema, personalidade. Ah, olha, a nossa personalidade. Caraca, não é tanto assim, mas é bom participar. É porque ele é modesto, gente. O Moisés, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória política, porque eu sei que você não fica parado, né? Você tá sempre aí pensando no bem da sociedade de Buritis. Fala um pouquinho pra gente da sua trajetória política. Bom, falar da minha trajetória política não dá para deixar de falar como eu cheguei em Buritis. Sim. Eu sempre digo que Buritis é uma terra que eu amo, já vivo a maior parte da minha vida aqui em Buritis. Eu sou rondoniense, praticamente criado em Rondônia, mas eu estou a Buritis já há quase 25 anos. E para mim eu sempre falo que muitas pessoas dizem que quando vai para uma cidade, para um lugar, ele diz que chega arrastando uma cachorrinha. Eu acho que eu cheguei só com a cordinha ou com a coleira, sei lá. Então você chegou bem, porque tem alguns que chegam sendo puxado pela cachorrinha. Na verdade, eu cheguei em Buritis em 95 com a minha esposa grávida do primeiro filho e com o dinheiro da passagem emprestado. Então, falar disso para mim é dizer que eu amo Buritis. Começa aí minha história. Deus tinha um propósito para você. E hoje eu sou um homem abençoado, Fran. Eu bom. sempre digo que Deus tem me abençoado em todos os aspectos. E então falar da minha trajetória política é contar o início, de quando cheguei em Buritis. Participei do processo de emancipação desse município em 1995, 96 e enfim. E aí não parou mais. Em 2005 nós assumimos o primeiro mandato de conselheiro tutelar. Em 2008 nós fomos reeleitos conselheiro tutelar mais votado do município. Durante esses 2 mandatos eu tive a oportunidade de representar juntos na ACTRON, que é a Associação de Conselheiros Tutelares do Estado de Rondônia, por 2 vezes consecutivas, do qual nós detínhamos também no Fórum Nacional de Conselheiros Tutelares uma cadeira por Rondônia, e nós tivemos a oportunidade de representar durante todo esse tempo a categoria Conselheiro Tutelar do Brasil pelo Estado, quer dizer, a representação do Estado era feita através dos 2 líderes, e eu tive a oportunidade de galgar isso junto com a minha presidente na época, de quem eu tenho a alegria de frisar o nome, que é a Rose de Porto Velho. E depois disso, não podia ser mais candidato, lancei a esposa, deu certo, foi a mais votada. Em 2011, claro, 2008, em 2000... Isso significa que foi um bom trabalho, Sim. né? Que as pessoas confiaram. Sim, em 2008, reeleição. 2011 acabou meu mandato, não poderia ser mais candidato, lancei minha esposa, foi a mais votada. Em seguida, eu fui convidado pelo prefeito na época a assumir como coordenador de fiscalização do programa CAD Único. Fiz um trabalho ali por um período. Em 2012, fui candidato a vereador, fui o 7º mais votado do município. Fiquei em 2012, a minha esposa em 2013 repetiu a dose no Conselho Tutelar, foi a segunda mais votada de novo. Em 2016 eu vim como candidato, perdi a eleição por um voto. Ganhei no voto e perdi na nominata. Aquela soma que Sim, às vezes ajuda e às vezes atrapalha. Isso, a questão né? da coeficiência. Em 2013, em 2012 a 2016 perdi a eleição por um voto. Deixei o mandato dia 31 de dezembro, fui convidado no dia 8 de dezembro para assumir como diretor-geral da Câmara, assumi como diretor-geral, fiquei 2 anos. 2 anos depois, eu saí na verdade eu fui demitido, dia 31 de dezembro, no dia 2... Ele conta que foi demitido. No dia 2, dia 31 fui demitido, no dia 2 de janeiro eu fui convidado para assumir o mandato, porque daí então o vereador na época, de quem eu era suplente, assumiu a Secretaria de Obra. Fiquei 1 ano como vereador. No dia 31, o vereador de quem eu era suplente assumiu o mandato, até no improviso.
Eu cheguei no dia 30 na Câmara, no dia 31 descobri que eu estava demitido porque o vereador voltou, eu era suplente. No dia 2 eu fui As surpresas da vida. Isso, mas aí Deus foi tão bondoso no dia 31 que no dia 2 o prefeito me convidou para ser secretário de Meio Ambiente, assumi, fiquei até o dia 31 de abril, já tinha passado da cabeça essa ideia de ser candidato, não tinha isso, mas como um primordial na minha vida pessoal e política. Eu não queria, eu queria, na verdade, contribuir de outra forma. Mesmo assim, você estava na vida pública, né? Trabalhando mesmo na vida órgão, pública. então... Na verdade, se eu não me engano, desde 2005, se eu não me engano, eu devo ter ficado 60 ou 90 dias só parado. Mas a minha vida toda. Quando não foram mandatos, foram cargos de confiança. E cargos respeitosos, então eu acho que isso para mim foi gratificante. Com certeza. Só finalizando, em abril, quando eu era secretário do Meio Ambiente, o prefeito me chamou e me demitiu porque disse que queria que fosse candidato. Eu não queria ser candidato e tal, foi uma luta, mas beleza, me demitiu, tinha que ir para casa. Fazer o quê, né? E a coisa começou, em junho ele me convidou de volta, se eu não fosse candidato, eu digo, também não quero ser candidato, mas não quero trabalhar mais contigo. Essa foi até brincadeira, mas mais ou menos por aí. E quando chegou no período eleitoral, os amigos assistindo, colocamos o nome e vencemos a eleição recentemente, em novembro. Fui o 10º mais votado, numa nominata com 3 vereadores, fui o 2º mais votado dessa nominata. E assim, para mim eu só tenho que agradecer. Agradecer primeiramente a Deus, agradecer depois as pessoas, os líderes que me deram a oportunidade para que eu pudesse galgar todas essas funções da qual eu acabei de dizer. E também agradecer o povo, que sempre nos deu essa confiança, através do voto direto. Isso para mim é muito gratificante. Aí, não dizendo que em 2016 a minha esposa veio pela 3ª vez como conselheira tutelar, repetiu a dose, foi a 2ª mais votada, e a gente está aqui para dizer para o povo que somos funcionários do povo e estamos sempre à disposição. A família inteira, né? Não só Moisés de Paula, mas a família inteira aí ajudando a sociedade bonita. Tem gente, Frank, a gente tem alguns opositores, eu diria que alguns até inimigos. Eles ficam nervosos, ficam tristes, me questionam e até dizem, mas infelizmente o culpado é o povo, nós estamos aqui porque o povo nos elegeu. E não tem como ir ao contrário, né? A vontade do povo prevalece e graças a Deus o prefeito teve essa visão de que você, né, iria realmente se eleger novamente, e só quem tem a ganhar somos nós, a população de Buritis. Aproveitar e falar para aqueles que, por exemplo, é meio que desconfortável, muita gente é desconfortável com a nossa presença no mundo público, até porque eu também não gosto de todo mundo, é natural isso. Mas isso é natural, é o caminho natural de todo político, né? Só mandaram um recado dizer que essa culpa não é minha, essa culpa é do eleitor que votou em mim. Infelizmente eu coloquei o nome, eles acharam por bem, nós estamos aqui à disposição para fazer um trabalho para todos, independente daqueles que temos afinidade política ou não. Eu sou um servidor do povo e a minha vida vai sempre estar à disposição do povo. Afinal, foi eles que me elegeram. É assim que eu penso. Moisés, você fez uma coisa assim que eu fiquei com inveja. Você falou fatos da sua vida e citou os anos, né? Em 2016, 2010. Eu não sei. Se perguntar, que ano que foi que você... Eu não sei essas coisas, não. Talvez eu não consiga precisar datas, por exemplo. Não, mas eu nem o ano. Não, mas os anos dá, porque também foram muitas pancadas para chegarem aí. Não, mas você falou assim, o que aconteceu na sua vida em 2018? Não sei. Sim, então, muitas pancadas, então, de certa forma, você relembra, né? Não, mas eu tem sou momentos péssima. bons, mas tem momentos que também marcaram, que foram momentos de dificuldade, você acaba marcando essas datas. E você relembra bem os anos aí, que bom, eu tô terrível. Fala um pouco pra gente da perspectiva política desse novo, né, mandato, junto aí com o prefeito Rony, já é o 2º mandato dele, né, consecutivo, o seu está começando agora, porque você deu uma pausa de um para o outro. Sim. Eu acredito que esse mandato agora do prefeito seja um pouco mais fácil trabalhar, porque toda a programação foi feita, né, todos os planejamentos foi feito também na gestão dele. Pois é. Para completar a dose, ainda chegou em janeiro, lá na eleição da presidência, me deram a presidência do 2º biênio. Então, assim, só para completar a dose e dizer que nós vamos estar sempre à disposição. Falar do prefeito Rony é falar de um amigo, um cara que eu conheço. Um cara que eu conheço o caráter, um cara que eu conheço a personalidade, um cara independente de repente não agradar a todos, porque eu acredito que nem Deus conseguiu fazer isso a todos. Como você falou agora há pouco sobre a trajetória política, faz amigos, mas também tem os opositores. Isso é normal, ainda bem, né? E um cara, e falar do prefeito, é um cara que eu tenho a dizer o seguinte, independente de qualquer coisa,
um cara que a gente conhece trabalhando, bem intencionado, sério. O resultado das eleições, Fran, nos deu a certeza. Eu estou aqui desde 1995, eu acompanhei todos os processos políticos em Buritis. E a reeleição do Rony é uma demonstração, independente da quantidade do percentual de voto que o elegem, ela foi clara, foi a maior diferença em toda a história. Nós tivemos a primeira eleição em Buritis, 26 votos de diferença. Nossa. Houve uma demanda na justiça, recontaram os votos, voltaram para 25, quer dizer, um voto só de diferença. Mesmo. Depois viemos, eu não me lembro se foi 300 e poucos votos, depois 600 e poucos votos, essas foi 1.000 e tantos votos. De certa Realmente, forma, foi uma diferença muito alta. Eu não consigo assim precisar os números de todas as eleições, mas tenho consciência de que foi a maior diferença entre o primeiro colocado e o segundo colocado, do qual eu estava disputando a eleição junto, o prefeito Dico, eu disputei a eleição na nominata com ele. Mas, falar do prefeito Rony, a gente precisa esquecer agora os palanques, eu sempre disse, inclusive tive a oportunidade de dizer em outros programas, de que as eleições pendurariam até o dia 15, a partir do dia 15 a história mudaria, porque a 1º de janeiro em diante fala-se de mandato. E falando de mandato, nós temos que esquecer as indiferenças partidárias, políticas, as diferenças pessoais e agora concentrar como servidor do povo para a gente fazer. Independente de quem votou nele ou não, vai ser governado por ele. A perspectiva de mandato sério, eu não tenho dúvida. Com certeza. Não só por mim, quanto por muitos dos meus colegas, ou por que não dizer de todos os meus colegas, e do prefeito. O que me passa, assim, eu que vou ter a oportunidade de repente assumir a presidência daqui 1 ano e meio, se Deus assim nos der a oportunidade e estivermos vivos até lá, serei presidente. Uma coisa legal que eu acho é que nós não temos uma Câmara que ela se divide por questões pessoais. Nós temos uma Câmara hoje que ela discute a unanimidade do interesse político. Isso é muito importante. Eu sei, inclusive, que muitas pessoas, até chateado, fazem o questionamento, porque tem muitas pessoas também que eles são opositores, porque eles fazem defesas meramente pessoais, de interesses de cunho pessoais individuais. E nós não viemos para o mundo político para discutir isso. De jeito nenhum. Acho que tem que ser comunidade. A minha maior proposta, como eu me candidatei a vereador, foi fazer um mandato que seja participativo, que seja ouvindo a sociedade, e aí a gente, pescando e ouvindo toda essa sociedade, discutir um projeto que contempla todos. Quando eu começar ou assumir o mandato e achar que eu tenho que legislar apenas para quem me elegeu, eu acabo puxando isso para meu interesse pessoal e isso não vai ser bom para a sociedade. Com certeza. Então, o que eu mais defendo, sempre defendi na vida pública, em qualquer lugar que sejamos, é que o homem público não pode se pautar apenas por coisas pessoais ou por interesses individuais. Nós precisamos despertar e trabalhar por interesses coletivos. E eu não tenho dúvida de que o prefeito tenha pensado dessa forma. E quem está falando aqui não é um cara que se elegeu no partido do prefeito. Não é um cara que se elegeu na nominata do prefeito. Quem aqui está falando é um cara que foi eleito do outro lado. Mas uma coisa é muito interessante, e eu vejo, inclusive, nos grupos da mídia, inclusive essa questão de WhatsApp, muitas pessoas falando, muitas pessoas não têm o escrúpulo de entrar numa mídia social e xingar e desferir palavrão, sem menos conhecer o caráter. Eu estou falando de quem eu conheço o caráter, de quem eu conheço a responsabilidade. E é porque muito a gente está falando, porque chega os dois, né? Porque a pessoa, ela vai levar a ética dela para o trabalho dela, como prefeito, que a gente já conhece, né? Que sabe do primeiro mandato dele. E agora o que a gente espera é justamente que ele continue com isso, né? Com essa ética no trabalho e tudo mais. E uma coisa muito interessante, Fran, que eu vou citar aqui, é que o prefeito Rony, quando ele encaminha um projeto de lei à Câmara, ele tem feito um negócio muito interessante. Quando esse projeto cria um desentendimento, que há divergência nas ideias do parlamento, dos vereadores ali presentes, nós temos convidado e ele tem se dirigido à Câmara. A sua equipe técnica tem ido até a Câmara para discutir conosco. E com isso, tem permitido de que a gente tenha tido uma Câmara unânime. Uma Câmara que a grande maioria dos projetos aprovados tem sido 11-0. Alguns, um ou outros, de repente tenha, eu até diria que se tivesse que frisar de janeiro para cá alguns projetos que não tenham tido unanimidade, são muito poucos. Por quê? Porque todo mundo caiu na realidade, porque governo, quando ele vai governar para nós, que ele governa com seriedade, ele precisa colocar aquilo que nós falamos, o espírito coletivo. Com certeza. E a coisa mais interessante é que eu, por exemplo, tenho discordado muito de algumas ações do prefeito. E quando isso tem acontecido, eu tenho chamado para o diálogo. E ele tem nos ouvido. A gente tem dito, olha, eu discordo da posição do senhor, acho que por aí não é o caminho. E às vezes ele até insiste ali, momentâneo, e depois quando ele senta para ouvir, poxa, vereador, você tem razão. E depois quando a gente senta, essa semana, inclusive, presenciei uma atitude do prefeito, a semana não, o mês passado, presenciei uma atitude maravilhosa.
uma atitude de um gestor que de fato, eu não vim aqui, não tenho interesse nenhum de ficar aqui defendendo, até porque eu não sou líder do governo. De uma ação em relação a um decreto que nós tivemos no município, e nós conversamos, e no final o prefeito me dirigiu a mim e a uma parcela de vereadores que estavam comigo e disse: obrigado, acho que vocês me ajudaram. Quando vocês discordaram de mim, vocês nos ajudaram. E assim a gente vai fazer. E estamos fazendo juntos um governo sério. Isso é uma gestão democrática, né? A minha intenção é essa. Agora, pode ter certeza. O prefeito, se amanhã ele começar a particularizar, individualizar a administração dele, ao ponto de não nos ouvir, ao ponto de não me ouvir, pode ter certeza que nós vamos entrar por caminhos diferentes. Se ele vai para um caminho, eu vou para o outro. Não vejo, repito, apesar que não vejo hoje o prefeito com essa atitude. O que eu vejo hoje é um prefeito buscando diálogo, um prefeito buscando a ser questionado pelo parlamento e sendo questionado tem nos ouvido. Então, para ser bem sincero, eu tenho uma grande esperança de que nós cheguemos ao final do mandato e olhamos para o retrovisor. E olhando nesse retrovisor, nós não tenhamos dúvida de dizer que nós tivemos o melhor mandato de toda a história. Eu não tenho dúvida, com muito respeito aos meus colegas que passaram, que esteve conosco, que foram vereador comigo, que fizeram um grande mandato, inclusive na minha época em 2012 e depois uma outra gestão que veio. Eu não tenho dúvida que a Câmara Municipal de hoje, ela já se soma, e a gente fala isso lá internamente, pela responsabilidade como uma Câmara que tem o maior compromisso com o povo de todos os tempos. Isso é uma avaliação que nós fazemos. Moisés, mas com base no quê? Com base na união, no respeito, na defesa do espírito coletivo. Ah, mas a rua está com problema. Beleza, eu sei que tem muitos problemas que nós precisamos resolver. Sempre vão haver, né? Sempre vão haver problemas a serem resolvidos. Mas o que me faz acreditar nesse espírito coletivo é exatamente saber que quando nós sentamos para discutir o buraco da rua, o problema da linha, a ponte que caiu, o lugar que rodou, todos nós nos somamos ao mesmo espírito e há uma preocupação coletiva. Apesar de que eu não sou aquele cara que sou de entrar em grupo e ficar alimentando inimigos. E digo, não sou esse, não vou fazer, até porque quem são inimigos pessoais do mundo político e que querem apenas fazer uma crítica que ela não seja de relevo coletivo, e às vezes ela é de interesse individual, sempre pessoal, né? Não tem o meu respeito. É sempre pessoal. E aí não tem o meu respeito. Tem o meu respeito quem é coletivo, quem pensa no povo. E pensar no povo é olhar de repente para o teu bairro e dizer: eu preciso primeiro arrumar o bairro dele e largar o meu por último, porque eu estou numa condição melhor. Isso é ruim. Eu ouvi essa semana uma cobrança e aí eu preciso citá-la. Alguém está desesperado porque a região está ruim, beleza, a gente entende. Só que do assentamento onde hoje eu tenho propriedade rural há 20 anos, tem uma ponte que ela rodou e aí, por ser um lugar de poucos acessos, nós estamos lutando por dificuldade de madeira, por muitas coisas para refazer. Nós tivemos que conversar e permitir que as máquinas fossem em outro lugar para não deixar o leite parado, para não deixar o acesso à cidade trancada, e nós vamos voltar a mexer aí esse mês, final do mês, começo do outro. Por quê? Porque isso é coletivo. São as prioridades. E que, na verdade, talvez não. Se eu pensasse no espírito individual, era melhor arrumar a minha linha, porque lá tem a propriedade do vereador. E, infelizmente, não é assim que penso. Eu sou muito óbvio quando eu falo do espírito coletivo, porque eu peço para que olhe meu rastro. É assim que eu sempre me procedi na vida pública e na vida pessoal. Tá certo. Nossa, fiquei impressionada. Sempre que a gente fala, você falando das ações da Câmara, e eu gostaria de perguntar, como é a participação do povo nessas assembleias, né? São todas as segundas-feiras, não é isso? Eu vou ser muito direto, muito ruim. Eu acho que Mas essa pergunta é justamente para isso. É muito ruim. Eu agora, inclusive, quero mandar um recado para quem me elegeu, quero mandar um recado para todo eleitor. A participação do eleitor na Câmara ela é muito ruim. As pessoas não se ligam, por exemplo, no Facebook. Hoje nós estamos com uma sessão online. As pessoas não acessam para saber o que está acontecendo, mas elas conseguem pegar o WhatsApp no outro dia e dizer que todo político é ladrão. Isso. Ela não consegue pegar, por exemplo, e saber qual o projeto que está debatendo, mas ela sabe depois acreditar no montinho de algumas pessoas promíscuas que defendem e que se metem no caráter individual de homem sério e de mulheres sérias, simplesmente para colocar a palavra de baixo escalão e às vezes até entrar na intimidade pessoal. Exatamente. E aí eu te falo, então a participação da sociedade é muito ruim. E isso eu estou falando com o eleitor. Foi por isso que eu fiz essa pergunta. Que às vezes ele precisa de me acompanhar, afinal ele é o meu patrão, ele que me paga.
Então, é muito fácil eu entrar no WhatsApp e dizer, olha, todo político é ladrão, todo mundo é do mesmo jeito. Difícil é entrar e saber o que o Moisés está fazendo, o que a Câmara de Vereadores está fazendo, quais projetos têm sido aprovados de interesse público, quais são as atitudes do prefeito Rony em prol do município, qual a perspectiva daquilo que vai acontecer agora quando entrar a seca. Está todo mundo reclamando porque Deus está mandando chuva, eu entendo isso. Mas, enfim, qual é a perspectiva que tem a partir de maio? Quantos milhões nós temos por fita? Quanto de implemento, de manilha, de tubo ármico, de tubo corrugado a administração adquiriu nesse período? Quantos R$ 1.000 nós temos em iluminação pública? Quantos milhões nós temos voltado? Quantos R$ 1.000 nós temos voltado para o serviço social, para o serviço funerário? Quando você entrar nisso, aí sim, e eu acho que a sociedade precisa fazer isso. Aí sim você pode criticar. Se você conhecer o outro lado... Né? Agora, criticar sem conhecer ambos os lados é até covardia. Vou, inclusive, dar um exemplo aqui de uma situação como essa. A Câmara Municipal, ela vive em todos os momentos mudando o horário da sessão. Você sabe para que é isso? Para que o povo participe. E para que o povo participe. Para ajustar horário de trabalho, horário que vai para casa. E aí eu tenho uma tristeza a dizer, sempre que nós ajustamos horário pensando no povo, nós somos decepcionados porque o povo não vai. Não vai. Porque o povo não participa. Isso é ruim para uma população que se diz democrática, que diz defender o espírito democrático e que de repente não aparece lá para ouvir, para saber. Temos especuladores, temos homens sérios que pensam o contrário, porque não tem informação, é óbvio, e aí esse eu respeito. E tem aquele especulador que quer apenas usufruir dessa ausência do público junto ao parlamento e junto ao executivo para vender, às vezes, até as nossas dignidades das nossas famílias, que são honradas, como eu vi em grupos desonrarem a família do prefeito, de alguns vereadores. E aí, me desculpe, esse tipo de gente não me representa, infelizmente. Agora, essa sociedade democrática que precisa conhecer o meu trabalho, estou sempre à disposição. E é para ele que eu trabalho. Então vamos chamar o povo para participar das assembleias, para ir nas reuniões, né, todas as segundas-feiras agora. Fala para gente qual os Na verdade, horários. as nossas sessões, como tem o período da pandemia, nós estamos tratando via Google Meet, mas ela é retransmitida pelo Facebook, ao vivo, para que todas as pessoas conheçam. É só acessar o canal da Câmara, www.câmaramunicipaldeburitis.com.br. Você vai entrar lá, .gov.br, você vai entrar lá e vai conseguir acessar, vai assistir na íntegra. Ela está acontecendo agora. Nós acabamos de ajustar, inclusive para que o povo participe. Para um novo horário, ela está acontecendo a partir das 15 horas, das 15 às 16, 17 horas. Mas se você não quer... E se a sociedade não tem o tempo? Ah, vereador, mas você está fazendo num horário que eu estou trabalhando. Beleza. Vai ficar gravado. Gravado, entra lá depois, assiste. Fácil. Olha para a cara desse parlamentar, cobre dele. Qual é a sua posição? Então, é isso. E às vezes, quando a gente chega num período político, que você leva uma proposta de uma candidatura, Fran, e que você diz que você pensa assim, algumas pessoas que discordam da gente ficam revoltadas porque muitas pessoas acreditam na gente. Porque essas pessoas que acreditam conhecem o nosso caráter, conhecem o nosso rastro, conhecem a nossa história de vida e conhecem a seriedade que permeia a nossa vida. Então, a Câmara está sempre à disposição. Outro dia alguém me ligou, mas fale um projeto que você possa enumerar a sua atuação. Dizer, eu enumero quantos? Você quer ouvir em qual área? Chegou no ponto que eu queria. Você tem muitos projetos aí que já estão em andamento. Fala pra gente sobre o projeto da iluminação pública. Bom, o projeto de iluminação pública nasceu... O projeto é seu. Nossa, é meu. Eu apresentei ele em 2013. O que aconteceu é o seguinte, agora eu quero relembrar, eu não gosto muito de olhar para o retrovisor, mas eu tenho que relembrar uma coisa. Só um pouquinho. Iluminação pública, todo mundo pagava e todo mundo paga e todo mundo fica bravo porque não tem a luz, beleza. Então eu sempre disse que esse é um assalto à mão armada, você não é obrigado, não tem nem como se defender. Como cobrar o esgoto, sendo que a gente não tem. Isso, e quando eu cheguei na Câmara, eu me vi falando toda a sessão. Eu falei uma, falei duas, falei três, quatro, cinco, e ninguém me dava bola. Aí eu olhei e disse, espera lá, eu tô falando todo dia de assalto a uma armada, ninguém tá nem a mínima. Então deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu fui na prefeitura então e solicitei que fosse encaminhado ao meu gabinete quanto a gente arrecadava de iluminação pública e no que era gasto dinheiro. E aí, pasme, eu fiquei com vergonha. Como vereador, eu fiquei com vergonha na época, porque eu descobri que todo o nosso dinheiro ele era usado para pagar a iluminação da praça, para pagar a iluminação das escolas, pagar a iluminação dos locais públicos. E aí eu disse, não é possível que eu pago para ter uma lâmpada na porta da minha casa. Que é uma questão de segurança. Isso é questão de segurança. E aí está sendo investido em outra coisa. O que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei e determinei que o dinheiro da iluminação pública fosse bloqueado a partir de então. E ele ser bloqueado
e coordenado por um conselho gestor, e que esse dinheiro só fosse gasto investido na própria iluminação pública. Sim. É o mais lógico, né? Mas é o que não acontecia. Depois do projeto feito e aprovado, o prefeito me enrolou 1 ano e meio para sancioná-lo. De repente eu ameacei uma representação a ele. E aí eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu estou falando do prefeito aqui, eu disputei eleição junto, que foi o senhor Odair, que é o meu amigo, né, o Dico. E aí eu digo, não dá. Ele sancionou o projeto de lei e nós começamos. Resumindo, um negócio interessante. Em 2013, quando eu apresentei o projeto, nós tínhamos 20% da cidade iluminada. Hoje nós tem muito lugar que está faltando lâmpada. É óbvio isso, tem muito lugar que está escuro. Mas nós temos 80% da cidade quase toda iluminada. As avenidas, inclusive. Muito mesmo. O que é isso? Porque o dinheiro está bloqueado. Inclusive, hoje, eu pedi do meu gabinete ao secretário de obra que informe a mim qual é o material que tem aquisitado e o que ele se tem. Porque eu quero ver a luz na rua. Sim. Então, resumindo, se eu tivesse pensado no meu umbigo naquele momento, eu não teria feito o projeto. Porque eu fiz o projeto em 2013. Ele só surtiu efeito em 2020. Nossa. Isso significa... Por que 2020? Porque hoje eu posso dizer, olha a grande maioria da cidade, e eu tenho fotos para ilustrar isso. Sim, a gente vê as ações. Correto? Né? Aí eu disse, então, são ações concretas. Eu não fiz isso para mim, eu fiz isso para nós, para a sociedade. E hoje eu fico feliz, porque todo dia a iluminação pública, o prefeito não é que ele queira, ele é obrigado a investir em iluminação. É que a demanda é muito grande. Toda receita arrecadada a partir da conta de luz que a gente paga, sim. O lógico seria ser gasto na iluminação pública, já que eu pago a iluminação pública, né? Para ter ideia, no meu primeiro mandato eu fazia vaquinha para a gente comprar haste. Hoje eu ligo pro diretor de obras, e ele tem aqui o WhatsApp que ele me dirigiu e me mandou dizer, ó, eu tenho tantas lâmpadas, eu tenho tantas hastes, nós estamos priorizando os lugares mais graves, os lugares de mais emergência para a gente instalar. Então, esse é um projeto que eu falo orgulhosamente, que eu tive o privilégio de apresentar, e é um dos meus rastros que permeia por aí. Dentre outros, jovem aprendiz, nós temos portadores, atendimento prioritário a portadores de necessidades especiais, que isso já é na lei federal, mas havia um reconhecimento. Uma coisa, vasos sanitários e bebedouro nos bancos, logradouros públicos, tem um problema ainda a ser resolvido, e aí eu lamento porque o Banco do Brasil ainda não cumpre essa regra. E aí eu quero mandar um recado, porque a vigilância tem a obrigação de fazer isso, notificar, para que isso aconteça. A Caixa Econômica já tem, A Caixa Econômica tem, as lotéricas já têm, e aí que bom, aqueles que não têm, eles são obrigados a abrir. Outro dia eu cheguei no correio para mim fazer um teste, eu disse, você precisa do banheiro. O cara disse, então abre essa porta, entra no interno, porque aqui tem um banheiro à sua disposição. Não é o que eu quero ainda. Eu quero um banheiro de acessibilidade a todos. Mas ele hoje tem que abrir o banheiro do servidor se ele quiser me atender. Senão eu posso denunciá-lo. É o que diz a lei. É um requerimento apresentado pelo meu gabinete. Também atendimento prioritário aos portadores de fibromialgia, de doenças crônicas reumáticas. Porque muitas vezes a fibromialgia ela nem é considerada doença. E é grave, né? Muito. Por exemplo, um servidor público que tem fibromialgia, para ele conseguir um afastamento para fazer o tratamento é muito difícil, né? Porque alguns médicos consideram que é doença, outros já dizem que não, né? Que são na verdade, ela ainda está em estudo, né? Não isso. Mas que a pessoa que tem os sintomas, ela sofre muito. E do outro lado, são coisas terríveis, são dores dos ossos ao ponto de você não conseguir andar. Exatamente. Esse projeto nasceu um dia, eu no Banco do Brasil, uma senhora chegou com o Andajá. Por isso que eu digo que a gente precisa legislar pensando no povo e ouvindo o povo. E é por isso que é importante estar no meio do povo, né? Ela chegou no Andajá, eu estava na fila e de repente tocou a senha e aí alguém disse assim... Aí ela chegou, quando ela chegou, aí ela se dirigiu, passou por nós e para mim é normal. Se dirigiu direto ao caixa, eu ouvi quando a atendente disse para ela, a senhora aguarda te chamar na senha. Mas ela não, e me desculpe o termo pejorativo, mas não tirou nem o bumbum da cadeira para olhar que ela estava de Andajá. E quando ela foi voltando, eu disse, não é verdade. Ela disse para a senhora aguardar a senha, ela disse sim, eu disse, não, volta comigo. Nossa. E ela voltou comigo e disse, você não está dizendo para essa senhora que ela precisa voltar e aguardar, chamar a senha andando de Andajá? Aí ela levantou o rosto e viu que a mulher estava de Andajá e ela decidiu, me desculpe e tal. E atendeu. Nossa. E quando a senhora saiu, eu fiz a questão de sair, acompanhei e disse... E eu vi ela era normal, eu disse, mas o que está acontecendo? Ela diz, eu tenho fibromialgia, meu filho. E quando ela disse assim, mas eu olhei, uma senhora normal, eu digo, fibromialgia, o que é isso? Caramba, a senhora está, né? Uhum. E eu fui pesquisar o que é fibromialgia. Lamento que eu era vereador, conselheiro tutelar 2 mandatos, já aí um monte de anos da vida pública, eu não sabia o que era fibromialgia. Quando eu fui estudar,
eu entendi de que a gente precisava fazer alguma coisa. É uma doença terrível e a pessoa sente dores constantemente. Pronto, o que eu fiz? Apresentei um projeto de lei, e ele já é lei no município. Que bom. Que o portador de fibromialgia, ele precisa ser tratado preferencialmente em qualquer estabelecimento. Seja ele no órgão público, na empresa privada, em qualquer lugar, ele tem atendimento prioritário. De que forma? Ele protocola levando-se um laudo médico específico que pode ser dado por um clínico, depois passado por um especialista da área. Inclusive, essa semana eu expedi um ofício do meu gabinete pedindo que o secretário me dê a posição em que altura está a lei, porque uma coisa é fazer a lei, Fran, outra coisa é exigir que essa lei seja cumprida. Com certeza. E aí eu vou falar, quando o povo não participa, eu tive a resposta do secretário e lamento, eu fico muito triste com isso, porque pouquíssimas pessoas o procurou para regularizar o documento. Olha aí. Então ele disse que está com dificuldade hoje, porque as pessoas estão levando o laudo, não querem uma carteira. Então ele vai levar esse laudo, o secretário de saúde vai emitir uma carteira especial e ele vai andar com essa carteira, porque fibromialgia é um outro problema. As pessoas que têm, ninguém sabe. Porque ele não apresenta. O diagnóstico é muito difícil, né? Então, você não vai chegar e dizer eu tenho fibromialgia. Então você vai chegar o quê? Vai apresentar a sua carteira de identidade, sei lá o quê, e junto uma carteira especial do postinho de saúde, da UPA, e vai entregar e dizer, tá aqui. Quando entregar isso, o atendente deverá atendê-lo sem questionar. Isso é a lei. Isso é uma lei que eu fiz. E deixa eu dizer, eu não estou dizendo de alguma coisa que eu tenho que pedir favor. Por favor, eu tenho fibromialgia. Não. Direciona, acompanhe, pegue a fila de quem tem necessidade especial, que seja aquelas pessoas que têm algum problema, ou até mesmo a grávida, a lactante, o fibromialgia pega isso, e se ele tiver uma necessidade especial, ele dirija ao caixa, dirija-se ao local, entregue a carteira e seja atendido prioritariamente. Eu estou falando isso na saúde, na segurança, na empresa privada, onde quer que seja. Isso lugar. É lei. E lei não se questiona, lei cumpre. Tá? Então esse é um dos projetos que eu também tenho orgulho. Dentre tantos outros, né? Dentre tantos outros. Depois tem doenças crônicas reumáticas que está inserido junto com, tá? Tem, inclusive não é só, na verdade não é só fibromialgia. O direito de atendimento prioritário é para portadores de fibromialgia e diversas outras doenças crônicas reumáticas. Tenho também um projeto de lei que trata do diabético, que é na mesma direção, e dos hipertensos, e tantos outros. E aí vem jovem aprendiz, caramba, não vai dar para falar tudo. É como eu disse, ele não trabalha só nas eleições, não. Ele trabalha o tempo todo e o menino é bom de fazer projeto e de aprovar também, né, Moisés? Nossa, se a gente for conversar aqui, a gente vai conversar até o final do ano. Sim. Infelizmente chegou o fim dessa conversa muito gostosa, essa conversa maravilhosa. Eu quero te agradecer, Moisés, muito mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo aí no nosso município. A sociedade de Buriti só tem a ganhar mesmo. Estamos à sua disposição sempre que precisar. Obrigado, obrigado. Tá bom? Quem agradece sou eu. Eu, na verdade, sempre estou à disposição. E para entrevistas e para bate-papo sério como esse, conte sempre comigo. Sim, conte sempre comigo. Quero me direcionar ao telespectador. Não, você vai voltar, porque uma personalidade dessa, qualquer hora dessa, a gente te chama de novo. E dizer ao telespectador que representá-lo para mim é um prazer, é uma satisfação. Mas eu queria pedir, todos os melhores projetos que eu tenho apresentado durante o Legislativo, durante o tempo que lá passei, foram ouvindo a sociedade. Foram sentindo as dores da sociedade, como esses que eu elucidei e acabei de frisar aqui. Então eu queria pedir a todos, participe, entre na nossa página lá, vereadormoisesdepaula.com.br, participe do nosso Instagram, eu não tenho muita intimidade com esse negócio, mas é Instagram, né? Instagram. Participe conosco, entra na nossa página, fale conosco no WhatsApp, nosso telefone é 9928-6216, há 10 anos, não mudou, não vai mudar. Número. E dizer sempre, jamais vou me furtar da responsabilidade de representar aquele a quem me elegeu, que é a classe mais humilde, e especialmente aquele que pensa no processo coletivo humano. Esse sim eu respeito. Então, e com esses eu quero partilhar e dizer que a minha proposta sempre foi, eu quero mandato participativo e eu estou à disposição. E outra, para aqueles que de repente pensam o contrário, eu quero que participem, porque daqui um dia eu vou bater a sua porta. E aí eu preciso te mostrar um trabalho. Um mandato transparente, né, Moisés? Esse é o nosso objetivo. Agradecer você, o respeito que eu tenho por você e por toda a equipe. Aos meninos que estão atrás das câmaras, obrigado de coração. Matheus, Eduardo, sempre acompanhando a gente. Eles são os profissionais invisíveis, né? Então, nossos meninos aqui. Estou sempre à disposição, Fran, sempre à disposição. Obrigado. Espero daqui 1 ano e meio, quando nós assumirmos a presidência, o Legislativo ter uma Câmara cada dia mais participativa,
legislativa, que é o nosso grande anseio, o nosso grande Vamos projeto. trabalhar para isso, né? Se Deus quiser, vai dar Se Deus certo. quiser. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado E você. esse foi mais um programa Personalidades, que por mim continuaria aí, olha, até amanhã cedo. Mas Porque a gente gosta de conversar, né? É verdade. Mas eu acho que a gente já passou um pouco aí do mandato, né? Das perspectivas de mandato dos próximos anos. E o que acontece aí também na política da nossa cidade. E a gente precisa sim participar, a gente precisa sim saber o que está acontecendo para saber cobrar também, né? Sim. Então, esse foi o programa Personalidades. Eu quero agradecer a você que ficou comigo até agora. E muito obrigada e até o próximo.